Fala galera, tudo bom? Vamos dar continuidade aqui ao nosso vídeo, né, de linguagem de programação Python, onde nós vamos fazer aí nosso segundo vídeo falando sobre a continuação das estruturas sequenciais, né, e aí hoje nós vamos abordar a parte de operadores aritméticos e de atribuições, entrada e saída de dados e formatação de strings, né, e aí a gente finaliza essa parte e aí nós vamos para aquele terceiro vídeo, né, que é o vídeo que eu tenho certeza vocês estão esperando. Nós vamos colocar a mão na massa, nós vamos executar esses programas, nós vamos fazer alguns exemplos, para depois desses exemplos a gente passar para a próxima parte de Python, que é as estruturas sequenciais, que a gente vai estar vendo nos próximos vídeos. Bom, dando continuidade aqui, nós vamos falar sobre os nossos operadores aritméticos. São os operadores da matemática básica que a gente costuma lidar no dia a dia. Então a gente tem lá no Python, igual assim como em todas as linguagens, nós temos o operador de adição, que é o símbolo, está aqui, que é o símbolo de mais. E aí se a gente colocar lá uma variável recebendo 4 mais 2, o valor que vai estar armazenado dentro dessa variável é o valor 6. Muito simples, a gente pode fazer cálculos, pode fazer conta, tudo ali no Python, ele fornece aquilo imediatamente para nós. Tem um operador de subtração, o símbolo dele está aí, que é o menos, na mesma sintaxe, 4 menos 2, eu vou receber 2. Temos o operador de multiplicação, que é o asterisco, está aí a forma, 4 vezes asterisco 2, eu vou retornar lá o 8. Assim também temos operadores de divisão, que é uma barra, que a gente pode observar aí, então 4 dividido por 3, 1.333, aí está ali a forma como se faz. Temos também o operador, o quociente inteiro da divisão, esse QID, quociente inteiro da divisão. Por quê? Porque eu vou fazer uma divisão, ele vai me dar apenas o quociente inteiro. Eu dividir 4 por 3, deu 1.33. Qual que é o inteiro? É 1. Então se eu der 4 barra 3, ele vai me dar apenas o quociente inteiro, que é 1. Em alguns casos isso vai ser importante, nós vamos fazer alguns exemplos que vai ser necessário. Eu tenho também o resto da divisão por inteiro. Assim, eu posso pegar o que? Só quero apenas o resto dessa divisão. Eu quero saber o resto dessa divisão. Então eu tenho esse símbolo de porcentagem. 4, porcentagem 2, divisão entre 4 e 2 não tem resto. 2 que resta 0, então ele me dá o valor 0. Se eu tivesse qualquer resto na divisão, eu teria retornado esse valor. E por último, né, tem os operadores de potenciação, que é o asterisco, asterisco. Se eu quero levar um número ao quadrado, é só dar 4, asterisco, asterisco, 2, ou seja, 4 ao quadrado, 16. Um número ao cubo, 2, asterisco, asterisco ao cubo, ele ia dar 2 vezes 2 vezes 2, e ia me retornar o valor 8. Bem simples, operadores aritméticos básicos, mas que vão ser extremamente importantes, vocês vão usar muito aí no Python. Temos também os operadores de atribuição, também muito importante. O primeiro operador simples, o que mais vocês vão usar, eu quero atribuir um valor à variável. É o simples, é o operador de igual. Então, x igual a 2, não estou falando que x é igual a 2, eu estou armazenando, ó, lembra? X é o nome da minha variável, que é aquela cadeira lá, do endereço. Então, eu estou jogando um valor 2 dentro daquela variável x. Então, toda vez que eu acessar o x, o valor que vai estar armazenado dentro dele lá vai ser o valor 2. Aí, não sei que no decorrer do programa eu troco esse valor, que eu posso também, que a gente já viu. Eu tenho um operador mais igual, que é o operador de adição. Eu só colocar x mais igual a 2, é o equivalente ao que? X recebe x mais 2. Qual das duas formas está certa? Aí você pode escolher. Na maioria dos programas utiliza da segunda forma, x igual a x mais 2. Se estiver já acostumado com isso, quiser continuar com essa forma, não tem problema nenhum. Estou mostrando que no caso do Python é um artifício que deixa a programação mais dinâmica, mas é questão de costume. Assim também como eu tenho o operador de subtração. Colocar x menos igual a 2 é o equivalente ao que? X igual, vou pegar o x e subtrair 2 dele. Também tem o operador vezes igual, que faz a mesma coisa, porém agora com multiplicação. Também tem um operador barra igual, que eu vou fazer a divisão, x barra 2 é igual a quê? X igual a x dividido por 2. O operador também de resto inteiro da divisão, que é a porcentagem, né, que é o que? X recebe x por cento, 2, eu estou pegando o inteiro da divisão de x por 2. Tem também a potência, que é asterisco, asterisco, igual. E tem também, para finalizar, o quociente inteiro da divisão, que é barra igual, que eu vou fazer, que é o equivalente a x igual a x barra 2. Então são formas, para você simplificar, mas se você quiser continuar trabalhando da sua forma de x igual a x mais 2, x igual a x, não tem problema nenhum, é só mostrar também que o Python tem esses artifícios aí para vocês. Vamos falar um pouco agora também da entrada e saída de dados, né? Porque até agora a gente estava declarando variável e atribuindo agora. Como é que a gente atribui valores
para essa variável, que é muito importante também. Só que em alguns casos a gente precisa que o usuário interaja com o programa. Quando você vai fazer um cadastro, por exemplo, a pessoa te pede o nome, ela vai lá, digita o nome, te pede a sua idade. Então, como é que você faz isso em Python? Ou seja, você vai interagir, você vai entrar, em vez de eu colocar x igual a 2, não, o usuário vai falar, você vai falar, ó, atribua um valor para x aqui, aí o usuário vai ter que digitar lá no teclado, entendeu? Para isso, a gente tem uma função muito simples de fazer, que é o input. Quando você der input, você vai fazer com que o Python pare de executar, ele fique esperando o usuário executar aquela função que está escrito na tela, que você vai escrever o que ele tem que fazer na tela, e aí depois ele continua executando. Só para a gente dar uma olhada aqui, ó, nessa célula, tá vendo? Eu digitei lá a variável, ó, nome, e falei, ó, input, digite seu nome. Isso aqui é um texto que vai aparecer igual está aqui embaixo, ó, digite seu nome. E aí, viu, essa célula está sendo executada e ele não liberou acesso ainda a essa célula de baixo, enquanto eu não digitar meu nome. A partir do momento que eu digito o meu nome, ó, imprimiu meu nome aqui, ó, executou a célula, aqui, ó, executou, imprimiu meu nome aqui e agora eu posso fazer as minhas observações aqui, eu posso continuar o que o programa está pedindo para fazer, entendeu? Então é bem simples a gente usar. Agora tem uma coisa muito importante aqui, que é o que? Todas as variáveis, todas as entradas ao nosso símbolo de atenção aqui, vocês vão enjoar de ver ele, mas que são partes bem importantes também, que com certeza vai fazer diferença para vocês. Todo o valor retornado pela função input vai ser no formato string. Mesmo que você esteja entrando com um número lá, como ele vai armazenar no formato string. Olha esse exemplo aqui, ó. Nome, input, ó, digite seu nome. Input, idade, recebe input, digite seu nome. Eu digitei Gustavo. Se quando eu digitar Gustavo e der Enter, ele vai passar para a linha de baixo, agora digita a sua idade. Digitei lá 40, dê Enter. Pronto. Aí aqui embaixo eu estou mandando, ó, print o type, quer dizer, tipo da variável. Qual que é o tipo da variável? O nome, qual que é o tipo da variabilidade? Repare, ó, string, string. Entendeu? Uma outra forma também, que eu estou falando de entrada e saída de dados, são a saída de dados. Como é que a saída é como é que eu vou mostrar os dados ali para o usuário? Como é que eu vou mostrar as respostas para o usuário? Eu tenho exatamente esse comando que nós vamos usar muito, até mais do que o input, que é o print. Ou seja, eu vou imprimir o que eu quero. Aqui eu estou mandando imprimir o que? O tipo da variável. Eu posso mandar imprimir o que está escrito na variável também, que a gente vai mandar. A gente vai fazer isso nos próximos exemplos. Agora, qual que é o problema de eu ter essa forma aqui de string? Enfim, o que ele faz? Mesmo entregando o número para ele está imprimindo para mim, ele está salvando como string. Isso é um problema grande, porque às vezes eu quero fazer um programa para fazer uma soma. O usuário vai entrar lá com 2 números, eu vou fazer a soma. Aí eu vou lá, digite o primeiro número, o usuário vai lá digitar 10, Enter. Aí depois vai estar respondendo, digite o segundo número, o usuário vai digitar 5, Enter. O que vai acontecer? O 5 e o 10 são string. Ele não vai somar 10 mais 5 e colocar 5, porque não tem como, é como se for string, o quê? Ele vai somar string, somar, não tem jeito. Então eu tenho que fazer o quê? Uma conversão para fazer isso, antes de fazer a soma. Então eu tenho essas funções, que são o quê? Se eu quero que aquele valor que o usuário está entrando e seja salvo na minha variável como inteiro, eu tenho um comando int. Ou posso ponto flutuante, float, ou bool, que é uma variável booleana. Olha o exemplo aqui para vocês estarem observando. Ó. Tá vendo? Eu coloquei aqui nome, input, digite seu nome, idade aqui, eu coloquei int aqui, ó, abri parênteses, input, digite a sua idade. Então, ó, digitei o nome, digitei a idade, agora estou mandando imprimir as variáveis, ó, o nome, como eu não fiz nada, só vou como string normalmente. Agora, a idade, aqui, ó, salvou como inteiro. Aí esse valor eu posso pegar, posso fazer conta, posso fazer o que eu quiser. Então, muito importante. Se eu quisesse como ponto flutuante, bastaria float aqui, ó. Formatação de string. Formatação de string é muito importante, porque agora eu quero mostrar para o usuário formatado, mostrar uma mensagem para ele do que está acontecendo, explicando e mostrando o que o programa fez. Eu vou o quê? Eu vou misturar, né, colocar uma variável de cálculo que eu fiz no meu programa dentro de um texto para mostrar. Eu não vou querer simplesmente mostrar só a variável, o valor final é esse, só mostro lá o valor final. Não, eu quero explicar para ele, o valor final de sua conta e coloco lá o valor. Entendeu? Porque olha só, se eu, pegando o mesmo programa, ó, tá vendo? Gustavo, idade, se eu quiser imprimir, ó, print nome, print idade. Eu coloquei Gustavo, 40, pronto. Dependendo da complexidade, você não vai entender nada. E aí, não tem como eu escrever. Se eu simplesmente chegar naquela célula ali e escrever o seu nome é da print, ele vai dar erro, porque o nome, aquela frase, não é função do Python. Se eu colocar como comentário, quando eu executo o programa, ele não aparece. O usuário não tem acesso ao código fonte do programa.
Então, como é que eu faço isso? Eu basta colocar o quê? Comando print. Antes eu coloco uma letra F e a minha variável tem que estar dentro de chaves. Vamos entender isso aqui? Vamos olhar esse exemplo aqui, ó. Também mesma coisa, que é igual ao nome, a idade. Aí eu vou dar aqui, ó, olha a diferença, ó, print. Aí eu dou um F aqui, ó, né? E aí eu dou aspas duplas, aqui abre e fecha. Eu coloco, ó, o seu nome é, isso aqui é um texto. E aí eu coloco entre chaves o quê? O meu nome daqui, ó, a minha variável, nome. E você tem, entre chaves, a minha variável idade. Aí o que ele vai imprimir? O seu nome é, o que está armazenado dentro do nome que eu digitei? Gustavo, imprimiu. E você tem, o que está digitado dentro da idade aqui? Ó, 40, ó, 40 anos. E aí, por que eu tenho que colocar variável? Nome, idade, não Gustavo? Porque se eu colocar Gustavo, você vai imprimir Gustavo, Gustavo. Quando eu coloco dentro da variável, se outro, quando eu vou pegar, agora pronto, o usuário já executou o programa, agora o outro vai chegar e vai executar. Aí ele vai colocar o nome dele. Você colocar nome aqui, Fernando, idade 30, o que ele vai imprimir aqui? O seu nome é Fernando e você tem 30 anos. Essa forma de baixo que eu expliquei para você, que eu coloquei aqui, simplesmente falar, não, eu quero imprimir com casas decimais, com 2, 3, quantas casas decimais forem necessárias. Então basta eu colocar aqui, ó, idade, 2 pontos, vírgula, ponto 2F. O que está significando isso aqui? Tá vendo 40, só 40 aqui inteiro? Aqui está, 40.00, exatamente esse comando aqui, ó, 2 pontos, ponto, vírgula, ponto, 2F. Se eu quisesse 3 casas, em vez de ser 2, eu colocaria 3 casas, 3F aqui. Bom, com isso, a gente termina esse vídeo de hoje, né? A gente termina esse vídeo e nos próximos vídeos a gente vai começar aquela parte de colocar a mão na massa, de fazer alguns exemplos, de pegar agora, vamos executar o Python lá no Colab, que a gente já aprendeu também, e eu tenho certeza que vocês estão esperando aí e vão gostar dessa parte. Obrigado pela atenção de vocês.